Lucas capítulo 15, versículo 8. Todos acharam, gente? Eu vou ler, depois eu vou explicar. Presta muita atenção, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 8 diz assim. Olha só. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha para cá um minutinho. A parábola da dracma perdida, ela fala sobre a forma de como Deus, ele busca o pecador perdido. E não somente isso, como ele se alegra com o seu arrependimento. Pode sentar, Pedro, por gentileza. Essa parábola, essa série de parábolas, tanto a ovelha perdida, quanto a dracma perdida, e também como o filho pródigo, ela mostra a forma como Deus busca o pecador perdido. E ele se alegra com o arrependimento desse pecador. Nós entendemos, e já pregamos aqui, que o arrependimento procede de quem? De Deus. É Ele que concede o arrependimento. Mas para que Ele possa nos conceder o arrependimento, é necessário nós entendermos que diante da oração tem que ter aflição. Diante da oração tem que ter a angústia. E como nós sempre falamos, quase todo culto de quinta-feira da oração, nós temos que buscar pelo batismo do Getsemane. No original, no grego, o Getsemane. Nós temos que buscar pelo um batismo de angústia. Para que Deus nos conceda o arrependimento, nós não podemos ter o mesmo sentimento que houve em Judas. Porque a Bíblia diz que Judas, ele teve remorso. Algumas versões diz de fato que ele se arrependeu, mas com remorso. Há uma grande diferença de uma pessoa que sente remorso para uma pessoa que de fato se arrependeu. É ou não é? Vamos lá. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Negou Jesus. E Judas fez o quê? Só entregou. Qual desses dois de fato era digno de acusação? Pedro, por ter negado. Não conheço não. Mulher, você está louca? Eu não conheço esse homem, eu não sou um deles. Não, você é. Você estava com ele, você fala como eles. Não, não sou, não conheço ele. Então Pedro, humanamente falando, era alguém que de fato era para ser excluído, separado praticamente da fé. Nessa parábola, Jesus ele retratou o empenho de uma mulher que ao perder uma de suas 10 dracmas, ela tinha 10. Ela perdeu quanto? Uma. Diligentemente, ou seja, com cuidado, ela se opõe a procurar a dracma perdida. Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, e a Bíblia diz que diligentemente, com cuidado, com paciência, ela vai em busca daquela dracma que se perdeu. Essa mulher, ela acende uma candeia, e quando ela acende a candeia, ela faz o quê? Varre casa, até encontrar a dracma que se perdeu. Ao encontrar essa dracma, a mulher, ela convoca suas amigas, convoca suas vizinhas, para que essas mulheres se alegram com ela, por ter achado a dracma. Na conclusão da parábola, Jesus diz que, semelhantemente, a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A parábola mostra mais ou menos assim: a mulher representa a Deus, e a dracma representa o pecador. Você sabe o que é uma dracma? A dracma é uma moeda da época, uma moeda grega, que ela praticamente tem, a gente já falou aqui numa quinta-feira, até a gente passou um pouco por esse texto. Ela tem o mesmo valor de um dia de trabalho de um trabalhador. Um dia de trabalho vale uma dracma. Ela tinha 10, praticamente era o dote que essa mulher tinha, ou seja, era
um dinheiro que ela tinha guardado. Só que a Bíblia diz que essa dracma se perde algo que tem valor. Essa moeda que ela perdeu tinha o quê? Valor. O evangelista Lucas, ele registrou a parábola da dracma perdida num capítulo onde duas outras parábolas também foram registradas. Como eu falei, a que a gente pregou sábado passado, que é da ovelha perdida, e aqui talvez nós pregaremos no sábado que vem sobre o filho pródigo. Obviamente, existe uma profunda ligação entre essas três parábolas, nas quais Jesus transmite uma mensagem central. Essa mensagem não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelos perdidos e pela incansável busca por um mísero pecador. Um mísero pecador. Então essas parábolas, ela mostra o quanto Deus, Ele ansiosamente, talvez podemos usar a palavra desesperadamente, porque a Bíblia diz que com diligência foi procurado essa dracma, com muito cuidado. Na parábola da ovelha perdida, de igual modo, o bom pastor deixou as 99 no aprisco, no deserto, e foi em busca daquela que se perdeu. Só que ele não voltou sozinho, ele ficou buscando até encontrar. Essa mulher, de igual modo, com a sua candeia acesa, varreu a casa com todo cuidado. Ela não parou de buscar até encontrar. Na ocasião em que Jesus contou a parábola da dracma perdida, Jesus estava cercado, como nós falamos semana passada, por vários publicanos e também por vários pecadores que se ajuntavam para ouvir ele. Tanto publicanos e pecadores. Quem que eram os pecadores? Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má conduta, de má reputação na sociedade. E provavelmente o povo excluído pelos religiosos. Já os publicanos, quem que eram os publicanos que a gente falou semana passada? Eram cobradores de impostos, que eles estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos, por sua vez, eles eram vistos pelo povo como traidores, que extorquiam os próprios irmãos, ou seja, eram judeus que eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano, inimigo dos judeus. Essa é uma parábola bem pequena, porém, em sua simplicidade, revela uma história completa e profunda. A história da dracma perdida, em algumas traduções, moeda de prata, era uma moeda grega, como eu falei. Olha o valor dessa moeda. É praticamente você trabalhar o dia inteiro para conseguir o seu salário. Alguns sugerem que as 10 dracmas eram todas as economias daquela mulher, toda a economia que ela tinha. Jesus também fala que ao procurar a dracma perdida, a mulher acendeu uma candeia, uma lâmpada. Isso indica provavelmente que ao procurar a dracma perdida, nesse momento que ela acende a lâmpada, Jesus estava utilizando como pano de fundo para sua parábola uma típica casa de pessoas de classe pobre da época. Não tinha janela, não tinha luz, eles acendiam uma candeia, que era praticamente um vasinho de barro, colocava ali um feltrozinho com óleo, ou hoje a gente coloca querosene, coloca outras coisas, mas aquele tempo era o óleo e acendia. E aí ela ia com todo cuidado para tentar descobrir onde estava essa dracma. Essas casas eram bem pequenas, tinha piso de terra batido e não havia nenhuma janela para iluminar aquela casa, nenhuma. Às vezes os construtores deixavam algumas pedras praticamente faltando na parede, próximo ao teto, e isso servia para permitir a ventilação no interior da casa. Então, quando eles construíam essas casas, eles deixavam algumas aberturas para, durante o dia, a luz do dia, iluminar a casa. Entretanto, tais aberturas que eram feitas de ar não eram suficientes para prover iluminação adequada para a casa, mesmo de dia. E mesmo durante o dia de sol, a casa permanecia escura. Mesma coisa. Assim fica evidente que a dificuldade que havia na procura de algum objeto pequeno que caia no chão era muito grande. Então a casa era escura, chão batido, não tinha como procurar de maneira adequada. Quando caía algo dentro dessas casas, era difícil de
procurar, muito difícil. Ela procura em cada canto, com muito cuidado, até que consegue encontrar a moeda, aquela dracma que tinha perdido. Ao encontrar a dracma, ela desejou repartir alegria com as suas amigas. A Bíblia fala que na parábola da ovelha perdida, Jesus, ou o bom pastor, quando ele encontra, ele convoca os seus vizinhos também de igual modo e os seus amigos, porque foi achada a ovelha que tinha se perdido. Essa mulher, de igual modo, quando ela encontra, ela desejou repartir sua alegria com as suas amigas e vizinhas. Afinal, a dracma estava novamente guardada em segurança. Agora, essa é a história. E o que essa passagem, essa parábola tem para o dia de hoje, para a nossa igreja? É impressionante a frequência em que a palavra mostra Deus buscando pecadores. É impressionante. Deus em busca de pecadores. E não somente isso, mas também mostra que Ele não desiste ao encontrar o perdido. É praticamente um amor incondicional por aquilo que a religião se dá por excluído, ou sem empréstimo nenhum. Nós olhamos na palavra a um Deus que muitas das vezes mostra um Deus todo-poderoso, que castiga o pecador, que aflige o pecador, que condena o pecador, que não dá chance para o pecador aparentemente, mas em outra ocasião você vê um Deus que, biblicamente falando, é um Deus irado, que se ira todos os dias, que coloca medo. Como disse a própria palavra, Neemias disse, Deus terrível, um Deus temível, terrível, um Deus poderoso, em busca de alguém que não tem valor. Não tem valor. É como eu preguei na quinta-feira retrasada, John Bunyan falava assim, olha, ver um rei pedindo ao traidor clemência é muito estranho, né? Imagina um traidor que traiu seu rei. Ver esse rei pedindo clemência para o traidor, não tem lógica. Quem errou foi o traidor. Aí John Bunyan fala assim, agora vê um Deus dizendo para um pecador, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, com ele entrarei, com ele cearei. Ah, meu amigo, não tem explicação. Um Deus que busca pecadores. Um Deus que se despiu da sua glória, se fez como homem, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se despiu da sua glória. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Nós olhamos esse Deus na busca de pecador. Então é impressionante a frequência em que a palavra mostra Deus buscando esses míseros pecadores, assim como eu, assim como você. A gente vive em uma triste época que para a igreja, que era para ser chamada a igreja de Cristo, ela tem se tornado morada de ouro, morada de prata e de tudo que é perecível. E excluímos praticamente o desvalorizado. Pega uma igreja grande aí, só é valorizado quem tem condição. Como diz uma certa frase de um certo pregador, antigamente, a igreja primitiva do livro de Atos não tinha ouro e não tinha prata, mas tinha o levanta e anda. Hoje as igrejas contemporâneas têm ouro e tem prata, mas não tem mais o levanta, não tem mais o levanta e anda. Hoje as nossas igrejas estão corrompidas, porém não tem mais o levanta e anda. Praticamente os valores se inverteram. Os valores são invertidos. A gente não consegue mais levantar o caído. A gente não consegue mais dar suporte para os perdidos, pois talvez o nosso interesse tenha sido outro. Os nossos pensamentos acerca dessas pessoas têm sido outro. Nossas igrejas nos dias de hoje, ela tem sido morada, como diz Ezequiel 34:16. O que Deus falou lá? Que a gente pregou sábado passado. Essas igrejas têm sido morada de ovelhas gordas e fortes. Os pastores se preocupam mais com a questão financeira de um prédio e principalmente com os seus salários.
do que com uma pessoa que talvez não tem nada para oferecer de valor para aquela igreja. Pega as igrejas grandes. Eu sei do que eu estou falando, eu vim de lá. Os pastores que se intitulam pastores no altar, eles se preocupam mais com a questão financeira de um prédio do que quando uma pessoa se afasta e não vão atrás buscar esse pecador. Falei semana passada aqui. Tem uma pessoa que frequentava essa... Não tenho medo nem vergonha de falar. Ali tem mais de 15 pastores, parece. Ele saiu da igreja. Ficou 2 anos, 3 anos ali. Se afastou. Fez o curso sacerdotal. A esposa fez o curso de Esther. Tudo bonito. Show pirotécnico, parede preta. Tem ali o data show. Tudo muito maravilhoso. A banda cantando. Todo mundo entronizado. Todo mundo adorando. Uma adoração falsa. Mas mal sabiam eles que tinha pessoas ali dentro vazia. Precisava apenas sentar com um pastor e colocar para fora tudo aquilo que sentia. Mas não. Se preocupam com o lado financeiro da igreja. Se vão conseguir, talvez, receber o seu salário. Olha o que aconteceu na pandemia, na igreja Calvário aqui em Brusque. Um próprio pastor da Calvário falou comigo, disse assim: pastor, na pandemia, o líder da Calvário ligou para os pastores locais e disse assim: olha, a gente não tem mais como pagar o salário, a igreja, o povo não está indo para a igreja, diminuiu a oferta, diminuiu o dízimo, agora vem cá, vocês têm que olhar, se vocês querem continuar tocando a igreja e trabalhar fora, ou vão ter que talvez só trabalhar fora e não fazer mais parte da igreja. Diz ele que a maioria dos pastores saíram da igreja, porque isso aqui é muito bom. Pregar sabendo que no final do mês eu vou ter salário, meu camarada, isso é diabólico. Paulo falou assim: eu trabalho para que não seja pesado para vós, para que não seja pedra de tropeço para ninguém aqui. Paulo trabalhava, fazia tenda. Paulo falou assim: apesar de todo mundo fazer a obra, eu poderia muito bem receber salário, mas eu não uso isso como objeto de, talvez, de valor para ele, não. Olha como as igrejas estão hoje, olha a preocupação deles. Igrejas bonitas, se preocupam com o conforto das pessoas nas cadeiras, não. A igreja primitiva não tinha isso, chão batido, não tinha ventilador, não tinha poltrona. Jesus muitas das vezes pregava sentado numa árvore, debaixo de uma árvore, meu Deus do céu. Então nossas igrejas nos dias de hoje têm sido morada de ovelhas gordas e fortes. Hoje em dia, hoje em nossas igrejas, as pessoas bem-sucedidas são mais valorizadas, assumem cargos de responsabilidade, são praticamente as pessoas que lideram serviços mais importantes, não pelo que elas oferecem através dos seus dons, das suas éticas, não, mas pela sua condição financeira. Tem pastor que levanta obreiro porque tem dinheiro, conheço muitos assim, mas não olha lá, está lá, coitado, né? Não tem nem onde cair morto, não é assim que eles falam? Mas talvez o coitadinho que não tem onde cair morto, constantemente de joelho no chão, orando por aquela igreja. Tem uma história que diz que existia uma igreja muito cheia, lotada, milagres aconteciam, pessoas eram restauradas, transformadas, e aquele pastor, ele se gloriava por isso. Minha igreja é cheia. Deus é comigo. Olha como eu tenho um povo que tem milagre todo culto, tem pessoas restauradas todo culto. Diz a história que esse pastor morreu. Chegou diante de Deus. Deus falou assim: meu camarada, tu tá condenado. Como assim, Senhor? Olha a minha igreja era cheia, pessoas transformadas, pessoas com as suas vidas, saíam da pobreza, ficavam bem de vida, chegavam doentes, saíram de lá curados. Aí Deus mostra para ele assim: tá vendo essa senhora? Tá vendo como ela está de joelho no chão? Tua igreja era cheia porque essa senhora orava pela tua igreja. Essa senhora intercedia pela tua igreja. Não era por você não, era por ela que Deus honrava aquela igreja. Olha os maiores avivamentos das igrejas. Como eu falei sábado passado, olha Evan Roberts, meu Deus, um pobre membro de uma igreja pequena, onde tinha um pastor presbiteriano, mas o avivamento do país de Gales veio
por esse pobre membro de uma igreja pequena. Por isso que eu valorizo a oração dos membros. Porque o avivamento pode acontecer por você, não por mim. Pode acontecer por um obreiro, não pelo pastor. A nossa igreja pode lotar, não porque eu me esforço, mas pode ter gente aqui que todos os dias de joelho, o joelho calejado, as pernas doendo, mas ali constantemente, meu Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa. O pastor Paulo falava assim, olha, orem por nós, para que a nossa palavra chegue até os confins da terra, para que a nossa palavra não seja bloqueada. Ore pela gente. Paulo pedia para que os membros orassem por eles. Então talvez se hoje nós estamos aqui, é pela oração de membros aqui dentro. Pessoas que se dedicam na oração. Posso ser sincero? Posso mesmo? Talvez eu vou magoar alguns, né? Não tem problema não. Você acha que eu estou preocupado com quanto que você ajuda de oferta aqui na igreja, meu camarada? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Estava falando com umas pessoas no escritório. Você pode ajudar todo mês com R$1.000. Se você é uma ovelha rebelde, você me entristece, sabia? Agora você pode não ajudar com nada a igreja, mas se você é uma ovelha que obedece ao seu pastor, está frequentemente ouvindo a palavra, se interessando, orando, constantemente com o povo, toda a igreja unida, não tem valor que pague isso. Não tem valor. Eu estava falando com pessoas. Não é o tanto que você dá de dinheiro para a igreja, não. É o tanto que você se doa por ela. O quanto que você coloca o seu joelho no chão por ela. O quanto que você, na sua casa, ore por membros que talvez você odeia. Por membros que talvez você não vá com a cara dele. É o quanto você fala assim, abençoa os meus inimigos, abençoa a igreja, tudo está indo mal, mas não tem problema. Eu sou como aquela mulher sunamita, quando perguntam, tudo vai bem? Ela diz o quê? Com o filho morto em casa, tudo vai bem. Como vai bem se o filho estava morto em casa, meu Deus do céu? Como que vai bem se tudo que ela precisava era um filho? Eliseu fala assim, Geazi, vai lá, pergunta para essa mulher se tudo vai bem no Senhor. Mas não vai. Ela sabia que ela estava com um filho morto em casa. Na igreja não é diferente. Nós sabemos que tudo vai mal. Mas na nossa oração, meu Deus, obrigado. Apesar de tudo indo mal, mas para nós tudo vai bem. É como eu sempre falo, o quadro da igreja não é relativo com o avivamento. Não pode acontecer um avivamento com pessoas desinteressadas. Não pode acontecer um avivamento com pessoas frias, meu Deus do céu. É impossível acontecer um avivamento com pessoas que não oram, com pessoas que não desejam estar nos átrios do Senhor. Davi mesmo falava, mais vale um dia, meu Pai, somente um, nos seus átrios, na sua presença, do que 1000 dias no mundo, do que 1000 dias lá fora. Não tem nada lá fora que se compare em um dia diante da tua presença, nada. Ou seja, hoje em dia, nossas igrejas são mais conhecidas pelo número de pessoas. Se você analisar as nossas igrejas hoje em dia, elas não são mais conhecidas pelo número de pessoas salvas, pelo número de pessoas curadas, pelo número de pessoas batizadas, pelo número de pessoas restauradas. Não são mais. Mas elas são reconhecidas pelo tanto de boleta que essa instituição arrecada mensalmente. Eu vim de uma seita maligna, religiosa, desgraçada, que o pastor entregava para mim um carnezinho. E ele falava assim, todo mês, tudo que passar na igreja você vai marcar aqui. Isso aqui é uma boleta, é um controle. Eu estou falando do que eu vivi e não me contaram. Amém? Aí, passava lá, né? Eu tocava a igreja no barracão. A nossa igreja pagava o aluguel principal. A sede pagava lá. A nossa igreja, quem foi lá no barracão? Como é que era lá? Não era um povo humilde? Não era um povo de chão batido praticamente? Teve situações, a minha esposa é testemunha, que quando ela dava escolinha, as crianças falavam assim, tia, vai ter café? Hã? Não tomou café, meu amor? Não, tia, a gente tá tempo sem tomar café. Faz alguns dias que a gente não sabe o que é tomar café. Mas essa igreja pagava o aluguel da sede.
Nossas igrejas não são mais reconhecidas, não, pelo tanto de pessoa transformada. Esses miseráveis pastores, que se intitulam pastores, vão pagar um preço muito caro. Porque eles falavam assim, eu nunca me esqueço, que num culto de sexta-feira, aquele dia a igreja lotou, teve gente do lado de fora, pessoas transformadas. O dono do salão foi naquele dia no culto, bateu no escritório, entrou chorando, falou, pastor, olha, eu estou aqui para agradecer muito, porque eu entrei aqui com uma dor muito forte, mas na hora da oração foi embora, e eu estou aqui para agradecer, não vou cobrar o aluguel do senhor esse mês. Ah, se eles fizessem assim com a gente aqui, né? Aí eu falei, é sério, meu Deus do céu, não vai cobrar não, pastor, eu estou doando o dinheiro do aluguel esse mês para a igreja. Aí eu, muito temente, bobinho, o que eu fiz? Uma mulher entrou na igreja no começo do culto, falou assim, pastor, minha filha tem 4, 5 crianças pequenas, não tem comida em casa, cortaram a energia dela, está lá desesperada e a gente não sabe o que fazer. Não, dona, eu vou ajudar. Pode ter certeza que eu vou ajudar. Minha esposa estava ajudando. Está ali e não deixa mentir. Tudo bem, terminou o culto, o dono foi curado, falou que não ia cobrar aluguel, era dia de pagar aluguel, estava com o dinheiro do aluguel comigo. O que eu pensei? Vou pegar o dinheiro e ajudar essa alma valiosa. Aí eu, muito bobinho, peguei meu celular. Pastor, tudo bem? E aí, como é que tá o culto aí? Pastor, mil maravilha, a igreja lotou, teve pessoas curadas, transformadas. Não quero saber disso. Quanto que passou de boleta aí hoje? A minha cara caiu no chão. Deus é testemunho, eu estou diante desse altar. Quanto que passou de boleta? Boleta a gente chama que é dinheiro na igreja. Se o pastor falar, deu 30 de boleta, é dinheiro. Na hora, pastor, tá aqui o dinheiro do aluguel, o dono não vai nos cobrar o aluguel, só que tem uma questão que aconteceu, teve uma membra da igreja que está necessitada, tem 4, 5 crianças pequenas, está passando fome, a luz está cortada. Eu ia pegar esse dinheiro e ajudar ela. Ele deu um berro no telefone e falou assim, tu não é louco, rapaz, fazer isso. Meu irmão, a minha vontade de sair do espírito naquela hora. Aí eu peguei o dinheiro, botei no envelope, entrei dentro do carro, fui lá na igreja. Só dei o dinheiro na mão dele, está aqui o dinheiro do culto de hoje. Virei as costas, peguei minha esposa, vamos passar de casa em casa, pedindo comida. Eu e ela, batendo de casa em casa, pedindo comida. Não foi, minha filha? Batendo ali, pedindo comida. Aí tinha gente que ajudava, tinha gente que não tinha. A gente ligava para um cara lá de Itajaí, nos doou 2 sacolão. 11 horas da noite, eu e ela pega o nosso carro, vamos lá, batemos na porta da mulher. Tudo bem? Aí a gente passou no mercado, comprou algumas bolachinhas, todinho, tinha criança, colocamos 2 sacolão lá, comida para ela. Pastor, mas está sem energia. Não tem problema. Da igreja que eu tinha, eu puxei um fio da igreja por cima de todas as casas do barracão até chegar na casa dela. Botei a energia dela. Falei, agora esse miserável vai ter que pagar a energia dela. Aí a gente pagava a energia da igreja e eles que pagavam a energia dela. Então a gente ajudou ela também. Amém? Alma valiosa. Eles não querem saber do quanto de almas tem. Sabe como funciona nessas igrejas? Eu vou dizer para vocês, é assim, ó. Eu posso ter uma igreja que é do tamanho do meu escritório. Uma igreja do tamanho... É assim que funciona, eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi lá. Tem uma igreja do tamanho do meu escritório. Se dentro dessa igreja eu tiver só o Neymar Júnior dizimando da minha igreja de tudo que passa na mão dele, e outro pastor que tem uma igreja com 30 mil membros, é quase impossível, né? Mas 30 mil membros, só que esses 30 mil membros, a grande maioria não oferta, não dizima, não ajuda. Para eles, a minha igreja é a igreja de sucesso, aquela igreja de 30 mil membros não, porque eles querem saber o quanto que passa de dinheiro por mês. Era aqui assim, era lá em Gaspar também assim. Infelizmente, essas igrejas não se preocupam com... Por isso que eu digo, se a nossa igreja completar o número de cadeira, amém. Deus seja louvado por isso.
mas que lote ao ponto de eu dar conta das minhas almas, das minhas ovelhas. Meu camarada, eu sou chato. Como pastor, eu sou chato. Você que sabe que eu fico lá, né? Ô meu filho, ô minha filha, vamos para a igreja, estamos sentindo saudade. Quase todos os membros eu faço isso. Às vezes tem membro que fica revoltado com o pastor, acha que o pastor é chato, e sou chato mesmo. Porque você é minha ovelha. Sou eu que vou dar cabo da sua alma no último dia. A não ser que a partir de hoje você chegue assim para mim. Pode chegar até agora, subir o altar aqui diante de toda a testemunha. Falar, pastor, eu não quero mais que o Senhor me pastoreie. Aí eu lavo as minhas. Não. Alguém quer fazer isso? Não? Tem certeza? Então você vai continuar recebendo minhas mensagenzinhas. Preocupado com a alma. Não com a sua lã, não. Mas com você, ovelha. Que talvez a sua oração, ela nos dá tanto benefício que você não imagina. A oração que você faz, mulher, dentro dessa igreja ou na sua casa, você não sabe o que essa oração faz aqui dentro. Ela vale mais do que 10 aluguéis pagos. Muito mais. Você, homem, que na calada da noite, na viração do dia, na madrugada, as suas orações, homem, cada oração que você faz por esse ministério não tem valor que pague um joelho no chão. Não tem valor. A sua oração vale mais do que 10 aluguéis pagos dessa igreja. Nós podemos fechar a igreja hoje, mas se eu continuar na sua casa a pregar e você continuar como uma ovelha obediente, eles podem tirar o prédio, podem tirar tudo, mas não nos tirarão o principal, que é o Espírito Santo e a nossa salvação. Amém? Ou seja, um pastor só assume uma igreja maior se de fato a sua igreja deu uma grande contribuição para o crescimento dessa instituição arrecadada mensalmente. Enquanto a igreja de Cristo se preocupava com a dracma, né? Ou seja, a alma perdida, e não se importava com as fazendas que possuíam, eles não se preocupavam com as fazendas. A gente pode... Olha o que diz no livro de Atos 4. Eu ia só falar, mas olha o que diz. Atos 4:32. Atos 4:32. Olha, isso aqui também fere muita gente, tá? Mas está escrito, a não ser que você quer rasgar essa página da Bíblia. Atos 4:32. Todos acharam, gente? Diz assim: da multidão, isso era a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, a igreja que nós chamamos a primeira igreja, a igreja antiga. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o outro era coração. O que acontece? Olha para cá um minutinho. A Bíblia diz que os que creram, aqueles que criam, o povo, um era a mente e o outro era o coração. Todos andavam juntos, no mesmo pensamento e no mesmo sentimento. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que acharam, pessoal. Então vamos lá. Compartilhavam tudo o que tinha. Está escrito aí? Talvez a versão de vocês está diferente. Deixa eu ver aqui a minha outra Bíblia aqui. Talvez vai ficar mais fácil para todo mundo compreender. 4:32, né? E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aqui também está assim. Vamos lá então, vou por aqui. Aí vai ficar mais fácil. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha o 34 agora, olha o que diz aqui. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Olha para cá um minutinho. Meu amigo.
Por isso que eu estou falando que é muito difícil a gente chegar nesse grau de igreja primitiva. Por quê? Porque no primeiro sermão de Pedro, quantas pessoas se convertem? 3.000. E no segundo sermão de Atos capítulo 4, versículo 12, 5.000. Então, primeiro foi 3.000 e depois 5.000. Até aí já tem quantas pessoas? 8.000. A Bíblia diz que dessas 8.000 pessoas, 8.000 pessoas, num sermão pregado, não foi ali Pedro trabalhando em cima deles, eu vou todo dia aí pregar para... Não, um sermão que Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Depois, no discurso de Pedro, de novo, novamente, 5.000 se convertem. Quando Pedro vai entrar dentro do templo para orar, tinha aquele coxo na porta chamada Formosa, onde Pedro e João falam, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta em nome do Senhor Jesus. Ele levantou. Então, nesse meado, 8.000 pessoas estavam congregadas, chamada cristãos genuinamente nascidos de novo, cristãos verdadeiros. Esses 8.000 faziam o quê? Eu tenho a minha fazenda, a minha casa. Eu vou vender a minha fazenda, a minha casa e vou colocar os pés dos discípulos. O que eles faziam? Vão pagar o aluguel e vão guardar ali para a gente investir em outra coisa, né? O que eles faziam? Repartiam com os congregados. Fui fazer uma visita para a dona Castilho e o seu Josivaldo. Foi domingo agora? Domingo agora? Que eu falei para a dona Castilho e o seu Josivaldo, como eu queria, do fundo do meu coração, uma igreja que a gente não pagasse aluguel, para que esses 4.200, 4.630 que a gente paga de aluguel, mais o IPTU e etc e tal, que dá 5.000 e pouco, 5.200, como eu queria que nós não precisássemos pagar aluguel, para que eu, pastor Mike, e assino embaixo, pegar esse dinheiro, chegar para os meus membros, sentar com eles, você paga aluguel? Pago. Então tá aqui 1 mês de aluguel adiantado para você. Tem talão atrasado aí? Tem, pastor. Então tá aqui seu salão pago. Tá faltando comida? Tá. Então tá aqui 1 mês ou 2 meses de compra para você. Tá faltando alguma coisa? Tá, pastor. Era isso que eu queria fazer na minha igreja. Mas não dá. Não tem como. Você tem coragem de vender a sua casa e doar para a igreja? Não. Mas lá na maldita teologia da prosperidade eles fazem isso. Não fazem? E vai para onde esse dinheiro? Pastor, andar de carrão. Troca de carro como se troca de mulher, porque eles trocam de carro e trocam de mulher. Pastor, não pode falar isso. Pode, porque eu vivi 15 anos da minha vida lá. 15 anos. Não foi 15 dias, não foi 15 meses. Trocam de carro e trocam de mulher. Constantemente. É necessário que esses camaradas estão no altar mesmo. Como diz a própria palavra em Jeremias, que Deus constituiu pastores segundo o seu coração. Vocês têm um pastor que merece. Amém? E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. E eu tenho as ovelhas que eu mereço. Graças a Deus por isso também. Amém, pessoal? Então essa igreja primitiva, a igreja do livro de Atos, eles vendiam as propriedades. Eu falei aqui, é um pau da goiaba um membro que tem condição de pagar um aluguel sozinho. Enquanto que na outra igreja que vocês frequentaram, era até fila em cima do altar para membro pagar aluguel sozinho. Mas não tem problema não. Não estou choramingando para você pagar. Isso tem que partir de vocês. Amém, pessoal? Cuidado. Cuidado. Agora a gente vai usar uma outra alegoria para a interpretação do texto. A palavra mostra uma mulher que perdeu algo de valor dentro de casa e o primeiro ato dessa mulher foi fazer o quê? Acender a candeia. É ou não é? Se a gente ilustrar essa parte do texto à luz da passagem de Salmo 119, 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, primeiro ponto, a candeia representava a palavra. Eu estou trazendo duas explicações de uma única parábola. A candeia representava a parábola. Segundo ponto, algo estava perdido, que pela parábola era representada por um pecador. A dracma representava o pecador. Terceiro ponto, mostra que algo se perdeu dentro de casa.
E a palavra no livro de Coríntios 6,16 mostra que o nosso coração é a casa de quem? A casa de Deus. É a casa de Deus. Ou seja, quando a mulher perdeu a dracma, ela fez o quê? Varreu a casa. Então, se ela não perdesse essa dracma, logo ela não varreria. Continuaria suja aquela casa. Deixa eu falar uma coisa para você e grave no seu coração isso agora. Não deixe o diabo arrematar isso do seu coração. Às vezes, Deus prefere te ver perdendo do que perdido. Às vezes, Deus prefere te ver perdendo do que perdido. A dracma se perdeu, porém continuou com o seu valor. Por mais que aquela dracma se perdeu, era uma moeda. Quem achava teria um dia de trabalho pago. É ou não é? Ela se perdeu, porém continuou com o seu valor. E de onde vem esse valor? Como diz Salmo 49:8, a redenção da alma é caríssima. Não há preço que pague. Podemos afirmar que o valor de uma alma procede do comprador e não da sua própria moeda. E ela não tem valor por si mesma. Ou seja, através de Cristo Jesus, Ele nos comprou com alto preço e, como diz a palavra, preço de sangue. E através disso entendemos o porquê Cristo insiste em uma alma. Uma alma! Por que em torno de 40 milhões de evangélicos, Jesus insiste em uma alma? Jesus insiste em você, pois foi através de uma entrega sacrificial que o pecador hoje poderá ser limpo, que o injusto poderá ser chamado de justo, o impuro poderá ser purificado de toda sua malícia e toda sua mácula. A parábola da dracma perdida, em conjunto com a parábola da ovelha perdida, mostra que uma alma, ela faz toda diferença. Lá mostra que o bom pastor sempre se preocupa com a única alma que se perde. A única. Pode ser uma, meu Deus do céu, uma, mas ele se preocupa. Pessoal, você conhece muita gente afastada. Muito. Não a julgue por ela ter caído. Você está de pé, tudo bem. Mas a Bíblia diz assim, que aquele que está de pé cuide para que não. Ame a essas pessoas. Valorize essas pessoas que caíram através da palavra que você prega para ela e dando suporte para essas pessoas voltarem. Amém? Entenderam? Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.